Hoje é quarta, 9 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. As fortes acusações do empresário ontem na CPI geraram ali dúvidas em diversos torcedores a respeito do que está acontecendo no futebol brasileiro. Porém, os principais portais do nosso país trataram as falas do empresário, do empresário que está ali envolvido, e trataram ali de uma maneira bem estranha, Ninguém dando tanta ênfase às frases mais fortes. As mídias alternativas, tanto de Botafogo e também de outros clubes e de outras personalidades no futebol, trataram com mais ênfase tudo aquilo que foi falado. Claro, é aquilo que eu disse ontem dentro do nosso Noite Alvinegra. Tudo que foi falado por esse empresário tem que ser investigado. E Igor Jesus treinou de novo como titular da seleção brasileira. Esse ponto é importante. O nosso camisa 99, de repente, possa ser o homem-gol da seleção brasileira nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Tudo isso nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, tô vendo esse copinho aqui, ó, que está no meu estúdio, ficará no meu estúdio durante todo esse nosso vídeo. Aliás, está no meu estúdio, é da Golcase. Enquanto eu estou falando com vocês, estou mostrando diversos produtos dessa parceira do Botafogo. Vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição o link da Golcase, onde vocês terão vários produtos bem bacanas desta parceira do Botafogo, desta parceira do canal do TF, porque através desta parceria vocês podem ter até mesmo um desconto de 5% em qualquer compra, seja de copinhos, garrafinhas, capinhas, carregadores, não importa, tanto da linha do Botafogo e também de outras linhas. Além disso, vocês podem comprar 2 capinhas e ganharem mais 2 de graça. Entrem lá, vejam quais capinhas que tem para quais celulares e a Golcase vai te dar essa moral. Link no primeiro comentário e na nossa descrição. O William Rogato ontem deu um depoimento muito forte na CPI, que tem apurado as manipulações esportivas, que o John Textor já participou, a Leila Pereira, entre outros players do futebol. E ele admitiu que manipula jogos, falou isso, então a partir do momento que ele se coloca como responsável por manipulações, ele se acusa. Mas o que me incomodou foi a maneira que alguns portais, os principais do Brasil, o GE e também o UOL, isso até o momento que eu estou gravando esse conteúdo, no começo da madrugada, trataram o assunto. Primeiramente, o UOL tratou desta maneira que eu estou colocando para vocês aqui agora. Sem provas, empresário diz à CPI que jogos do Palmeiras foram manipulados. Tá certo, ele não apresentou nenhuma prova. Mas quantas vezes a gente já viu o UOL acusando, em matérias, determinados players sem provas? Fizeram questão de colocar o sem provas no título. Por hora não tem nenhuma prova contra o Palmeiras, contra a Leila, apenas são as palavras desse empresário que ele disse que, para os membros da CPI, que ele vai mostrar tudo que ele tem quando estes membros da CPI forem em Portugal, onde esse cidadão está morando. Se esta ação fosse o cara falando assim, olha, o Botafogo manipulou um jogo, será que o título do UOL seria esse? Ou seria algo falando mal do Textor? Seria algo colocando o Textor ali na alça de mira de alguma coisa? A postura que tem acontecido desse portal me incomoda. E a gente viu assim. O GE, ele preferiu pegar uma outra linha de raciocínio. O GE pega um réu confesso, estou colocando na tela para vocês, investigado, diz a CPI do Senado, que atuou em manipulação no rebaixamento de 42 times e cita John Textor. Não é tão louco. Ali dentro da matéria tem essas falas, mas o GE preferiu destacar apenas esta situação das manipulações que ele fez em relação aos rebaixamentos, não dando destaque ao que ele falou, que no meu ponto de vista as falas mais fortes dele foram sobre você manipular árbitros, acho que até mais forte do que da Leila, do que do São Paulo. Acho que isso de ser fácil você manipular um árbitro oferecendo valores, isso para mim é gravíssimo. É um nível de gravidade que deixa o futebol brasileiro maluco. E você não tá tendo destaque sobre isso. Você não teve nenhum destaque em relação a isso. E esse ponto que me incomoda. Vamos ver como que serão as ações hoje. Vamos esperar para ver como os blogueiros do UOL vão tratar sobre esse tema. Será que novamente vão utilizar o Luiz Henrique
Vão falar outros assuntos ou vão passar um paninho a mais? A imprensa tratou esse assunto de uma maneira diferente do que eu pensei que fosse tratar. Ainda mais com algumas acusações sérias de um cara que realmente está envolvido com manipulações. Mas fale aqui embaixo o que vocês acharam destas falas, né, de determinados portais. Aqui embaixo, nos nossos comentários. Igor Jesus treinou novamente como titular da seleção brasileira. Pelo andar da carruagem, deve ser o camisa 9. Não sabemos se vai ser o camisa 9 ou outro número da camisa, mas deve ser o homem-gol da seleção brasileira nesse primeiro jogo das eliminatórias contra o Chile na próxima sexta, às 21 horas. Alex Telles segue lutando com Abner por uma vaga na lateral esquerda. Isso mostra aquilo que eu falei ontem, a força do nosso elenco. Vamos esperar os próximos treinos, mas o Igor Jesus segue como titular da seleção brasileira. Muito maneiro ver esse nosso menino brilhando com a camisa amarelinha. Ontem, eu atravessei do Fogão Net, não vi o programa, mas eu vi a clipagem que o Fogão Net fez sobre uma fala do Eugênio Leal ontem na ESPN, pegando exatamente as falas do Eugênio Leal. O Eugênio Leal colocou o seguinte, que o Flamengo está muito vivo na luta pelo título brasileiro, porque ele está a 9 pontos, mas tem um jogo a menos contra o Internacional e pode ficar a 6. E o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. E ele disse que, abro aspas para ele, né? O Palmeiras empatou um jogo que não pensávamos que poderia empatar contra o Red Bull, que luta lá embaixo no campeonato. Pode acontecer com qualquer um. Botafogo ganhou, mas suado, 1-0 sobre o Atlético e ficou se segurando no fim. Não está voando, não está sobrando para achar que vai ganhar todos os jogos. Se o Flamengo ganhar o jogo atrasado, vai para 54. 5 a menos, né? Derrou as contas, né? Que são 6 a menos que o Botafogo. Tem jogo, tem mais fôlego que Fortaleza para chegar. Lembrando que o Botafogo tem pela frente a Libertadores, 2 ou 3 jogos. O Botafogo dá alguns sinais de oscilação, de rendimento. Às vezes faz o primeiro tempo melhor, Ana. Para mim, o Palmeiras é o maior candidato ao título. Segue sendo, apesar do empate. O Botafogo tem 3 pontos a mais, mas tem outra competição que vai dividir o foco. O Palmeiras pensa só no Campeonato Brasileiro. É muito forte. É o maior candidato. Acho que essa rodada aí deixou possibilidade de recuperação do Flamengo. Temos que ficar de olho, monitorando o que vai acontecer. Cara, é absurdo, porque o Flamengo não tira nenhum ponto do Botafogo nessa rodada. A vantagem segue a mesma. Pode ser que o time da Gávea arranque aí na reta final, tem bons jogadores, está empolgado com o Felipe Luiz, mas o cara falar da oscilação do Botafogo parece que não tá vendo jogos do Palmeiras. Os últimos 3 jogos do Palmeiras foram de uma pobreza tática e técnica bizarra. O Palmeiras sem o Estevão não é um time forte. Com o Estevão passa a ser um time muito forte. Talvez agora, depois da data FIFA, esse menino jogando, o Palmeiras cresça, realmente fique um time mais forte. Mas o Palmeiras ganhou suado do Vasco com lance polêmico, ganha suado do Atlético Mineiro com lance polêmico e sem um lance polêmico, mas com 500 milhões de minutos de acréscimos, empata com o Red Bull Bragantino. Botafogo oscilando. Pô, você pega as últimas partidas do Botafogo, jogou com o time misto contra o Grêmio e mesmo assim poderia ter vencido, fez um gol, mas foi anulado por centímetros, que foi o gol do Bastos, e mesmo assim poderia ter vencido. E contra o Atlético Paranaense, sufoco no fim, não via isso. Bola na trave, gol perdido do Luiz Henrique, entre outras chances que foram criadas. O Botafogo mereceu vencer o Atlético Paranaense. Mas o que eu quero falar com vocês, essas frases continuarão. No primeiro tropeço que o Botafogo tiver, algo que não acontece há muito tempo, eles vão vir com a linha. Será que o Botafogo vai perder força? Principalmente a ESPN, que é um canal nitidamente com viés paulista. Porque para eles só tem 3 times, mais o Flamengo. Não caiam nestas narrativas que podem acontecer se o Botafogo tropeçar. Porque o que foi falado pelo Eugênio Leal, na minha opinião, é totalmente o contrário do que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro. Botafogo perdendo força, um time que está ganhando todos os jogos, que só empatou recentemente um contra o Grêmio, ganhou do Fluminense com time misto, empata com o Grêmio com time misto, ganha do Atlético Paranaense fora de casa, algo que não acontecia há 16 anos, com seu time titular e poderia ter ganho até muito mais. A exceção de uma defesa no chute do Mastriani. Qual outra grande defesa que o John fez naquela partida? Nenhuma outra, né? É isso. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Volta ali por volta de 2 horas com o nosso Almoço com TF. Valeu e fui!